Senhor meu Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor falou conosco na sexta-feira. Obrigada porque o Senhor é nosso juiz, é nosso advogado, é nosso Deus, é nosso rei, é nosso mestre, é nosso guia, é nosso salvador e é nosso Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor reina sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar e sobre todas as coisas. O Senhor é o único Senhor. Senhor, o Senhor nunca perdeu batalha. O Senhor é um Deus vencedor, um Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso é o Senhor, varão de guerra glorioso. Nós te adoramos, te bendizemos, te damos glórias, te damos louvores, porque eu sou Deus. Fala o Senhor. Eu sou Deus. Ninguém pode me enfrentar, porque eu reino pelos séculos dos séculos, eternamente. Povo meu, não olhe para as situações, não olhe para as dificuldades, porque virão. Não tem derrota que não traga para o meu povo uma vitória, uma tremenda vitória. Sou eu que abro os mares, sou eu que liberto o meu povo, e sou eu que fecho a boca dos leões. Sou eu que reino. Descansa, povo. Eu comprei a cada um e os chamei e os escolhi, mas muitos viram as costas para mim. Mas eu estou neste lugar. Não importa quantos, não olhe, porque o que importa é que eu estou aqui fazendo uma grande obra. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Porque tu realmente é Deus, é Senhor, é Rei, é poderoso, é grandioso, é glorioso. Obrigada porque o Senhor é presente. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor falou na vigília, falou durante a noite comigo, o Senhor contou os seus planos, o Senhor é maravilhoso. Primeiro o Senhor tem que fazer uma limpeza, uma coisa diferente para poder o Senhor ser corpo do Senhor. Eu sei, meu Deus, que ainda tem muita coisa para o Senhor fazer. Mas eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. Toma conta desta igreja, Senhor, porque o Senhor é testemunha que nós fazemos o melhor, só falamos o que o Senhor manda, só fazemos o que o Senhor manda, e só vivemos como o Senhor quer. Senhor, que nós possamos continuar com este propósito, não olhando para o homem, porque o homem quer, porque o homem diz, porque o homem faz, mas olhando para ti firme, porque o Senhor é o único que vai nos dar a salvação eterna. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada vida aqui nessa noite. Faça uma obra nova. Senhor, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode chamar a atenção do teu povo. Eu te peço que fale conosco nessa noite. O Senhor já falou comigo a respeito do que o Senhor quer que eu fale.
Mas eu quero lhe pedir que o Senhor, Espírito Santo, unja minha boca. Venha falar através dela. Venha, meu Deus, ser glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Amém. E eu peço à igreja que se preparem. Podem sentar. Nós vamos ler em Romanos. Capítulo 8, e nós vamos ler o primeiro versículo e depois nós voltaremos para cá. Romanos 8, todos lendo. Na vigília de sexta-feira, eu não me lembro de ter havido outra vigília tão poderosa. Tão poderosa. E eu fui para casa, cansada, porque o dia inteiro eu tinha trabalhado, fiquei aqui até tarde, mas até 7 horas da manhã o Senhor falou comigo. Foi muito sério o que ele está se propondo. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Bom, unidos com Cristo Jesus implica fazer tudo o que Ele manda. Tudo o que Ele manda. Esse roteiro o Senhor mandou. Vamos para Ezequiel, capítulo 3. É o chamado de Ezequiel. Então ele diz aqui: eu vou contar um começo da história. Deus deu um rolo escrito para Ezequiel e falou para ele: coma. E depois que você tiver esse livro dentro de você, porque nós primeiro temos que engolir, comer a Bíblia, saber dela de cor. Depois, então, a gente vai e fala para o povo, porque a gente tem que saber coisas concretas. Ezequiel comeu o livro e disse que na boca era muito doce, mas no estômago era muito amargo. Aqui, nessa tradução, eles não puseram isso, mas eu sei a outra tradução. Então, era muito amargo. Amargo por quê? Porque quando a gente fala a palavra de Deus, as pessoas não gostam. Porque eles acham que são Deus. Eles acham que podem contra Deus, que podem lutar contra Deus. Todas as nações vão lutar contra Deus, mas Deus vai ser vitorioso. Ele vai reinar aqui na terra. Ele fez essa terra e essa terra é dele. Ele vai reinar aqui. Vocês não viram nada. Na minha revelação lá da madrugada, eu quase derrubei esse púlpito. Bom, então ele diz o seguinte: coma e depois você vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Isso aqui vai ser muito importante. Eu não estou mandando você a uma nação que não conhece a sua língua, uma nação diferente. Eu estou mandando a você a meu povo. Mas o problema é que meu povo não me quer ouvir.
Ele quer viver do jeito dele. Ele acha que porque aqui no Brasil todo mundo vive do seu jeito e nós podemos viver também. Mas com Deus não é bem assim. Então ele diz aqui, no versículo 7, porém o povo de Israel, não, que era o povo de Deus, o povo escolhido, é o povo que ele deu a lei, é o povo que ele mandou Jesus, é o povo especial. Mas ele está dizendo, este meu povo, que eu escolhi, que eu fiz tanta coisa. Olhe, às vezes quando Deus está desse jeito, a gente tem que ficar bem espertinho. Porque acontecem coisas do além. Então ele diz, se eu enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis, que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Agora eu vou parar por aqui, que o que interessa não é bem isso. Ele diz aqui, no versículo 16, diz aqui, 17. No dia 16 ele falou com Ezequiel e disse, homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. E ele está dizendo para nós, ele está nos pondo como atalaia, como vigia para a nação do Brasil. Cada um. Você entregará a eles os avisos que eu der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, mau quer dizer não me obedece, não faz o que eu mando, vive do jeito que acha que pode viver. Às vezes, olha, a Bíblia é muito clara. Você vai prestar conta por toda palavra que você disser, que levar o seu irmão a pecar, que desviar o seu irmão da fé, porque você quer se promover, que sei lá o que é que você quer fazer, vai prestar conta porque estarão escritas no livro de Deus. E não adianta você querer correr ou eu querer correr, estarão. O meu negócio é que eu não escrevo nada que ele possa me acusar. Se eu avisar um homem, se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e mau significa desobediente, não faz tudo que eu mando. Então, uma das coisas que Deus falou para mim, ele falou assim, o meu povo diz que não pode amar o inimigo. Isso hoje que Jesus morreu e já nos capacitou a fazer isso. Mas sabe quem vai ser nosso acusador? José. Os irmãos, presta atenção. Não tem um motivo. Jogaram ele num poço de 3 metros. Se não era mais, porque poço para dar água é muito fundo. E no deserto, então. Depois tiraram. Depois venderam, apesar de toda a súplica, para os egípcios. Veja, José passou 13 anos escravo. Era o filho querido de Jacó. Por inveja, não é porque José era um menino mau, porque Deus tinha dado um sonho a ele, que ele seria grande. E não adianta ninguém querer tirar o sonho de Deus da sua vida ou da minha vida, porque não vai conseguir. Você pode fazer o que você quiser. Quem vai cair é você, porque Deus não vai deixar que o sonho dele na sua vida deixe de ser realizado. Pode o inferno inteiro se
se levantar. Não vai conseguir. 13 anos. Não vou, todo mundo conhece a história de José. Depois de 13 anos de escravidão, foi posto na cadeia, mas a Bíblia sempre diz, Deus estava com ele. O problema é que Deus não está com muitos. Então, quando bota na cadeia, está sozinho, pronto. Às vezes a cadeia da miséria, da doença, a cadeia da divisão no lar, a cadeia de tanta coisa. Não precisa ser cadeia física. Se Deus estiver com você, você vai sair dela. Mas se Ele não estiver, você não vai. E não adianta, porque eu sou espiritual, porque eu sou a bem com Deus. Não adianta você dizer. Deus que tem que dizer. Esta é espiritual, este é espiritual. Aí, tudo bem, passou, mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus levou 13 anos na vida de José. Eu espero que no seu seja só um mês. Aliás, ele disse que vai fazer umas coisas horríveis, braba, porque todo mundo tem que saber que ele é Deus, dentro de poucos dias de homens. Quando ele disse isso para mim no retiro, a igreja inteira aqui é responsável que meus inimigos seriam ceifados. Em 3 dias de homem, ele me disse poucos dias. Pelo menos são dias, não são meses. Meu irmão, que eu adorava, mas que tinha se rebelado violentamente contra mim, morreu. E não conseguiu me localizar. Porque ele sempre dizia, quando eu morrer, quando eu estiver doente, eu só quero você junto comigo. Mas Deus me escondeu. E eu estou dando recado que Deus me deu e a responsabilidade é dele. Ninguém pode brincar com os servos de Deus e sair impune. Se eu, aqui onde é que eu estou, se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar a este homem que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, isto que eu estou fazendo nessa fita que vai para o ar no YouTube, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Vocês acham que isso é mentira? Deus está falando comigo e com você. Deus não está falando com ninguém, está falando comigo e com você. E com quem eu vi a fita. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador. Mas você não morrerá. Sabe qual é o problema? Você não avisa, ele morre e você também. É bom vocês lerem. Porque fica gozando da coisa de Deus, você não chega em casa hoje. Não briga não, que Deus não é fácil não. Quando ele está nervoso, até eu tenho medo dele. Se um homem direito começar a fazer o mal, e eu puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele. E eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele. Se você não avisar um homem direito para que ele não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo. E você também não morrerá. Palavra do Senhor. Vamos virar para o 18. Vira a folha até o 18. Então vamos lá. A responsabilidade é pessoal. Ou melhor, aqui nessa tradução.
Cada um responde por si. Então, vou começar do 4. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, do salvo e do não salvo, do mundo inteiro, pertence a Deus. Pode dizer, não, eu tenho outra religião, pode ser o que quiser. Vai chegar no dia do juízo e vai saber que é verdade o que Deus está falando. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A alma que pecar, ou a vida que pecar, esta morrerá. Bom, então vou explicar uma coisinha aqui. Na lei, qualquer pessoa que quebrasse uma lei, morria, se não se arrependesse. E tinha 3 juízos para os quem quebrava a lei. Eles ficavam na miséria, eles ficavam doentes e tinha morte eterna, separados de Deus. Era o castigo de quem quebrasse a lei. E eu quero lembrar para você que José vivia na lei. Na lei dizia assim, dente por dente, olho por olho. As pessoas estavam fazendo mal a ele, ele podia ter raiva do irmão. Mas quando os irmãos chegaram para ele, ele disse, eu não estou no lugar de Deus. Deus me trouxe para aqui, para que vocês tivessem vida. Os inimigos, eles estavam felizes. Ele estava feliz porque ele pôde suprir aquelas pessoas mais. Então ele fala que você lê em casa o resto do capítulo, que é muito bom. Então ele sempre diz, se um homem mau, no 21, se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e fizer o que é bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez os que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Vamos passar para o 33. Não, capítulo 33. O vigia e o povo. Por isso que vocês dizem que eu sou tão dentro da palavra de Deus. Não sai da palavra de Deus. Porque eu vou chegar lá no céu e eu vou chegar? O que é que Deus vai ter que dizer? Daí você falou minha palavra, você não saiu dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Você criou inimigos. Mas isso não tem castigo, isso tem bênção. Agora você não quer ofender o irmão, mas eu não vou dizer para o meu irmão, o que ele vai pensar? O azar dele, que ele vai para o inferno mesmo se não aceitar. Com raiva de mim ou sem raiva de mim, tudo bem. O que eu tenho é que livrar minha alma do inferno. E você também. É bom porque pouca pessoa diz que é amém, mas tudo bem. O Senhor disse o seguinte, fui eu não. Quem disse? Senhor.
Homem mortal, diga ao seu povo. Agora, Deus já estava tão irritado que o povo já não era mais dele, era de Ezequiel, tadinho. Diga ao seu povo o que acontece quando eu faço via guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar a toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, pode até não ser morte física, mas morte espiritual, a pessoa se rebela contra Deus, não tem como ele voltar. E vai terminar tendo a morte eterna. Hebreus fala bem claro sobre isso. Você conheceu o Espírito Santo, você conheceu a salvação, e depois você acha que você é o Dunga, não dá mais para voltar. Esse alguém é responsável pela sua própria morte. Preste atenção, vamos ler. Se alguém ouve o aviso, você lê a palavra de Deus, ou você escuta a palavra de Deus, e Deus está lhe avisando, pare de fazer isso, que eu disse para Deus, o senhor vai ter muito problema comigo, porque eu não vou mais falar mais de uma vez uma coisa que eu já falei. Quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser ouvir, não ouça. Ele está dizendo, eu já falei, você não ouviu? Problema seu. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, não dá importância ao aviso que Deus está dizendo, conserte a sua vida, olhe para mim, sou eu que posso te libertar, e você deixa para lá, você vai terminar indo para o inferno. Pastora, mas hoje não é político falar de inferno. Jesus falou, e ele foi que me mandou falar. Ou céu ou inferno. Quem acerta vai para o céu, quem erra vai para o inferno. Não tem outro caminho. As pessoas gostam de dizer não, porque Jesus deu tudo. Deu. E a raiva e a bronca é exatamente essa. Ele deu tudo e nós o rejeitamos porque queremos viver como a gente quer e não como ele quer que você viva. Fazer o quê? Ouviu o aviso, não se importou, o inimigo vem e o mata. Que inimigo? Satanás. Mata como? De doença, de um tiro perdido, de um acidente. Não tem a proteção de Deus. Ele ouviu e não quis aceitar. Porque quando a gente ouve, a gente tem que consertar e deixar o que estava fazendo de errado. Não é fazer simultaneamente. Hoje em dia existe essa campanha. Então ligam para um de vocês aqui. Não, por quê? Por quê? Por quê? Está falando da igreja de Deus? Diga, não tenho nada com você. Porque senão você vai entrar no jogo e vai junto. Porque o diabo cega o entendimento. A Bíblia diz que quando você dá crédito à mentira, Deus deixa você dar crédito e deixa você se perder. É Bíblia, eu só falo Bíblia. Se você apertar em mim, sabe o que sai? Bíblia. O inimigo vem e o mata. Esse alguém é responsável pela sua própria morte. Se você ouviu, não prestou atenção, você vai morrer. Não adianta. Ou espiritualmente, ou mais hoje, ou mais amanhã, você vai morrer. Porque se você morre espiritualmente, você não tem proteção. Deus não é mais seu Senhor. Ele não toma mais conta de você. Como é que você vai viver no mundo sem Deus? Boa pergunta. Ele é culpado da sua própria morte, porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado,
poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte dele. Essa Deus não me pega. Porque eu aviso. Agora, homem mortal, agora Deio, agora vocês aí na congregação, eu estou pondo vocês como vigia de toda a nação de Israel, de todo o Brasil. Você dará a ele os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não pecar, e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Boa notícia, né? Então, eu estou fazendo isso agora. Estou livrando a minha vida desse julgamento. Então a Bíblia diz no capítulo 8 aqui o seguinte: agora em Jesus Cristo, aquela conversa que nós tivemos até agora é válida hoje também. Não é que aquilo era lei, não. Aquilo faz parte hoje também. Mas Jesus está dizendo aqui, ó: mas já agora não há nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo. Na outra tradução diz assim: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está é o quê? Dentro, plantado, enraizado, arraigados. Quem é que pode estar dentro, enraizado e enraizado dentro de Jesus? Quem faz o que ele manda. Ofende grego e troiano, mas diz a palavra de Deus. Não é que você está ofendendo, você está dizendo a verdade. Se quiser ficar ofendido, pouco me importa. Não, sabe o que é? Eu criei meus filhos assim. Olha, a Bíblia diz isso, leia aqui. Aliás, escreva. Ficar esperto, né? Ah, mas coitado do menino, coitado da criança, que julgo é o inferno, um lugar onde há morte, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eu não sei quem é o inferno, que eu nunca estive lá, mas Jesus sabe e contou. Pode ler qualquer livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles vão dizer isso, a mesma coisa para vocês. É ruim. É você ganhar o mundo inteiro, ficar muito rico, bilionário. Eu estou lendo um livro agora, estou quase terminando. Foi um livro muito bom. A saga? A dinastia dos Rothschild. É uma família francesa que hoje faz parte dos Illuminati. Eu vi a Bíblia, como eu sei a Bíblia de cor, eu vi a Bíblia sendo mostrada minuciosamente. Eu aconselho que todos vocês leiam A Dinastia dos Rothschild. Da família eu nem lembro, porque eu não leio o título. Rothschild. A gente pode ver, olha, eles começaram quando foi lançado os protocolos, em 1800 e pouco. E a vida deles inteirinha, Jesus tinha falado na palavra e estava acontecendo. Tudo que Jesus fala, ele faz. Deus disse: olha, Abraão, eu vou te dar essa terra, a terra de Israel, que vai ser dada completamente aos judeus.
Desde a fronteira do Egito, toda a terra é dos judeus, porque a Bíblia diz que é. Aí, mas olha, a sua geração vai passar 400 anos escrava, porque precisava tirar a casca. Mas eu libertarei, libertou, foi escravo, ele libertou. Eles entraram no Egito daquele jeito lá, vendendo o coitado do irmão. Entraram no Egito e passaram 400 anos lá, foram escravos 400, digamos 200 anos, e Deus mandou Moisés e os libertou. Levou para o Egito, levou para Canaã e levou para Canaã. Todo o povo que estava lá, que era descendente de Cão, filho de Noé, foram dizimados e eles assumiram a terra. Mas eles se desviaram da palavra de Deus. Deus disse, não case com estranho a Israel. Eles casaram, se misturaram lá com o povo. Não destrua os altares dele. Não destruíram. Resultado, foram escravos daquele povo. Então tudo que Israel plantava, eles iam lá e roubavam. Não faz o que Deus quer, tem que apanhar. E apanhar muito. Bom, tirou o povo do Egito, destruiu os egípcios no Mar Vermelho, reinavam num lugar que era um deserto, mas que se você for em Israel, você vê a diferença de Israel para o Egito. Israel é uma terra fértil, uma terra próspera. O Egito é uma terra inóspita. Agora veja, Deus faz tudo que diz. E não demora, hein? Quando ele fica nervoso, ele faz rapidinho. Então ele está dizendo aqui, quando toda a raça humana pecou em Adão, toda, Deus disse a Adão, se você comer deste fruto, você morrerá. A serpente, Satanás chegou e disse, morre nada. A conversa dos nossos inimigos, que quer tirar você do caminho certo de Deus. Ah, mas todo mundo faz e vai para o inferno, qual é o problema? Nós somos diferenciados. A Bíblia diz, arrependei-vos. Vamos ler, eu vou parar aqui porque eu vou ler. Atos é logo em seguida, é para frente. João, Atos 2, vamos ver o que é que Jesus mandou. Jesus mandou 2, cadê você? Jesus diz, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. E não é ficar em Jerusalém fofocando, falando da vida dos outros, querendo se promover. É ficar em Jerusalém em santidade. Amém. 32, né? 36. Ele está dizendo aqui, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isto, todos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, arrependam-se. Quando João Batista veio, disse, arrependei-vos. O que é arrepender? Deixar de fazer o mal que você está fazendo. Deixar de levar a vida corrupta que você está vivendo. Viver uma vida reta e santa, porque vocês foram chamados pelo grande Deus de toda a terra. Olha, para mim, eu tinha que morrer, porque eu
havia quebrado a lei, como toda a humanidade. Todos nós, o único preço de sermos salvos era morrendo. Mas Deus deu o seu único Filho Santo e mandou morrer em lugar de todos nós. Ele mandou morrer em lugar de nós todos. E agora ele está dizendo: arrependam-se das mentiras, arrependam-se das fofocas, arrependam-se do arrependam-se de tudo o que se faz que Deus não gosta. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Isso nós já fizemos. Fomos batizados. Agora, arrepender-se da maior parte das coisas, não. Tem muita gente que não se arrependeu ainda. E vocês receberão, primeiro, nunca vamos receber o Espírito Santo se a gente não se arrepender do que está fazendo errado. Nunca. Porque o Espírito é santo. E o Espírito Santo vive no meio de coisa errada? Não. Para o Espírito Santo vir, tem que fazer as coisas certas. Aí ele vem. Você chama, ele vem. Porque ele vê o coração. Ele vê você por dentro. Nós pensamos que não. Mas Deus diz que antes da palavra chegar na minha boca, ele já sabe tudo. Meu pensamento nem ficou perto, ele já sabe tudo que eu vou pensar. Então ele diz: arrependa-se, seja batizados. O que é o batismo? O batismo, quando você mergulha, você morreu com Jesus. Quando você levanta, você é uma nova criatura. As coisas velhas que você fazia no passado, ficou exatamente lá, no passado. Porque agora você é um novo ser, criado em Jesus Cristo, habitação de Deus. Eu não perco isso por nada. Aliás, é a única coisa que eu tenho. O resto, tudo é resto. E ele diz aqui, ó: e receberão o dom do Espírito Santo. E ainda diz aqui, ó: pois essa promessa é para vocês, para aqueles que estavam lá, para os seus filhos, neto, bisneto, tetranetos, e para todos os que estão longe, vocês. E isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar até a sua vinda. Então não tem desculpa. Quer ser salvo? Está aqui a receita. Qual é a receita? Arrepender dos pecados, ser batizado na água e receber o Espírito Santo. Tem igreja que diz que isso não é certo, mas sem isso você não vai para o céu. Estou logo avisando porque está escrito aqui ou não está? Está na sua Bíblia? Ótimo. Então vamos voltar para cá. Vamos voltar para Romanos. Então agora, depois que você se arrependeu, agora depois que você foi batizado, agora que você recebeu o dom do Espírito Santo, ninguém pode condenar você, você é salvo. Cheio de Jesus. Por que é que eu preciso do Espírito Santo? Porque a única maneira de você viver uma vida santa, uma vida de perdão, uma vida que agrada a Deus, é através do Espírito Santo, porque ele é meu ensinador, ele é meu advogado, ele é meu consolador, ele é meu tudo. Então eu quero ficar irritada hoje mesmo. Eu quis ficar irritada, porque tem umas coisas que acontecem na vida da gente que não é fácil. Imediatamente eu senti o coração disparar. Que foi? Calma. Não, obrigada. O Espírito Santo diz: calma, você não vai poder se irritar. Você é luz.
Você chega no meio das trevas, você tem que brilhar. Você não pode fazer tudo escuro. Você tem que ser mansa. Você tem que ser humilde. Você tem que ser verdadeira. Você tem que ser tudo que eu sou. E isso cansa muito, essa palavra que eu tenho que dizer ela. Cadê? Nenhuma condenação. Porque quando eu não tenho Jesus, eu estou aqui como Paulo. Paulo diz assim, eu não sei o que fazer, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele lembra, aí, graças a Deus por Jesus Cristo. Então vamos lá. Não existe mais. Por isso que você não quer ter nenhuma acusação diante de Deus. Porque isso aqui está falando de acusação diante de Deus. Faça o que Ele manda. Una-se a Ele. Morda a sua língua. Não é que você, porque eu não sei o que fazer, aí fica. E eu quero perguntar uma coisa aqui a você, igreja. Alguma vez, alguns de vocês ligaram para mim, e eu não respondi, e depois não retornei? Alguém, já aconteceu isso com alguém aqui, né, presente? Então, eu não sou tão ocupada como o mundo diz que eu sou tão ocupada, porque de madrugada, a qualquer hora do dia ou da noite, quando qualquer pessoa, e a maioria que me liga nem é da nossa igreja, ligam para mim, muitas vezes pessoas que já saíram daqui, que já estão noutra igreja, que tem outro pastor, que devia ligar para o pastor deles, ligam para mim, de madrugada. Normalmente é de 3 horas para diante. Nunca deixei de atender e passar 1, 2, as horas que precisarem. Então, esse é um engano de Satanás. Eu sou sua pastora. E os pastores da igreja também. Então, vamos voltar para a Bíblia. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Quem foi que me livrou do pecado e da morte? Quem foi? O Espírito, a lei do Espírito de Deus. Ó o Espírito de Deus aqui já me trazendo a vida. Que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo. Então o Espírito traz a vida quando você está unido com Cristo. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana é fraca. Por isso que eu preciso do Espírito, porque a minha natureza é fraca. Quando eu não quero fazer, eu faço, e quando eu não quero, eu não faço. Por isso que eu preciso do Espírito para me ajudar a fazer. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza, veio como homem, pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Graças a Deus, ele acabou naqueles que o recebem e o seguem. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Quer dizer, sem o Espírito nós não vamos conseguir nunca seguir a Deus. Nunca. Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque a minha natureza é brigar, a minha natureza é xingar, a minha natureza é fazer tudo que é trambique. É natureza humana. É fraca. Mas o Espírito de Deus me controla. Ele diz, não. Vocês viram. Hoje eu tive uma situação que ainda bem que eu fiquei quieta, né?
Porque na hora meu coração dá uma disparada maravilhosa. É capaz de sair pela boca. Mas meu coração sempre bate quietinho. Quando ele dispara é porque eu estou fazendo coisa que não devo. E ele quer fazer isso com você também. É o sinal, ó, está saindo do eixo. Então vamos lá. Por que as pessoas, é aqui que eu estou no 5? Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Então, se você vive na carne, quem controla a sua mente é a carne. Então, sua carne gosta de xingar, sua carne gosta de pecar, sua carne gosta de adulterar, de trair, de fazer, de acontecer. Mas quando o Espírito controla, você é diferente. Mas se as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então o Espírito não deixa você fazer uma coisa que vá ofender a Deus. Ele não deixa. Até ele deixa, se você insistir. Mas ele tenta não deixar. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. E eu não vejo ninguém buscar o Espírito Santo. Quem queria o Espírito Santo teve uma ótima oportunidade de pegar na vigília agora, né? Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna. Olha, quem está na carne tem vida eterna? Lê na sua Bíblia. Não crê no que eu digo, não. Tem que saber o que Deus está dizendo. Se você não tiver o Espírito de Deus, tem vida eterna? A Bíblia está dizendo isso? Tá. A vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Queridos, quem não tem o Espírito é inimigo de Deus, porque Ele mandou o Espírito dele vir para cá, para a terra, para morar em mim e em você. Lê esse capítulo 1000 vezes até ele entrar na sua cabeça. Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, quem tem o Espírito de Deus, né? Não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. É brabo, hein? Vou repetir. Quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Ele. Fui eu que falei? A Bíblia está falando. Ah, pastora, vamos mudar de igreja. Faz isso, faz. Porque aqui eu prego Bíblia. Por quê? Quando eu tenho o Espírito de Deus, eu não me ofendo com facilidade. E se me ofendo, eu me controlo. Eu não tenho vontade de adulterar. Bom, hoje eu não tenho, nunca tive. Não tenho vontade de adulterar, não tenho vontade de fazer isso, não tenho vontade de fazer pecado isso, não tenho vontade de falar palavrão. Quando eu não conhecia Jesus, eu falava 3 palavras, 2 era palavrão. Era chique. Ia para a Europa, trazia maleta cheia de coisa que eu roubava. Andei pelo mundo todo, tudo que era souvenir que eu pegava, era todo. Havia uma competição entre os intelectuais da época, que a gente, quando viajava, cada qual mostrava os troféus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu lembro que eu fui para a Inglaterra.
Eu já contei isso 1000 vezes, mas quero contar de novo. Cheguei na Inglaterra, entrei no quarto, adivinha o que tinha? 6 toalhas em cima da minha cama, fora do banheiro. Eu olhei, catei minha bolsinha, botei tudo dentro. O Espírito... Não pode fazer isso. Levantei, tirei a bolsa, tirei a maletinha, tirei as maletinhas, botei lá de novo as toalhas. Aí no outro dia, adivinha o que estava na minha cama? As toalhas. Botei de novo dentro da bolsa. Deus disse... Peguei o telefone e falei para a moça da... Como chama? Não, porque eu não posso falar com a camareira. Eu falei com o departamento lá, a entrada. Que esqueci agora. A recepção. Eu disse, minha filha, o problema é o seguinte. Eu sou ladra. E vocês deixaram aqui 6 toalhas em cima da minha cama. Eu já botei 2 vezes dentro da minha mala. Por favor, venha tirar. Meu marido, você é louca? Digo, não, eu estou querendo ficar sã. Nunca mais eu tive vontade de pegar em nada de ninguém. Nunca mais. Desmascarei Satanás assim, rapidinho. Então nós temos que vencer o pecado. Vencer a vontade. Vencer a carne. Eu estava acostumado a fazer isso. Eu tinha 30 anos que eu fazia isso. Mas larguei. Eu vivi a minha vida inteira reduzindo as pessoas a subnitrato de pó de espirro, segundo o meu marido. Porque pó de espirro já não existe. Quando você espirra, você vê pó? Tem pó, mas você não vê. Ele disse que era subnitrato de pó de espirro, que eu reduzia as pessoas. A Paulinha tinha 4 anos, a pastora Ana Paula, e eu esqueci uma coisa no supermercado, e eu falei para o meu marido, você fica aqui com a Paulinha, que eu vou lá pegar. Quando eu disse que eu estava no meio do caminho, a Paulinha falou para o pai, pai, você sabe que a mãe é cangaceira, vamos lá com ela, porque ela vai fechar esse supermercado. Aí daqui a pouco chega elas. Por que ela ficou no carro? Aí quando o moço me contou, eu morri de vergonha. Minha filha achava que eu era cangaceira. Tá bom que meu pai era do cangaço, mas... Era crente, hein? Mas eu quero dizer para vocês que a gente muda. Hoje eu respeito as pessoas, eu jamais ofendo uma pessoa. A palavra de Deus diz coisas duras, e eu tenho que dizer. Mas não eu dizer, você fez... Tanto que eu sou conhecida, que todo mundo me rouba, tenho cara de tonha, eu tenho cara de idiota. Mas isso não é pecado e não faz mal. Mas vamos voltar para cá. As pessoas que não têm a mente controlada pela natureza humana, que têm a mente controlada pela natureza humana, são inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, vivem como manda a natureza, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, que é o que a gente tem que viver e se esforçar. Mesmo que tenha que jejuar, mesmo que tenha que lutar, tem que fazer. Se é, ou você vive como Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, quer dizer, por causa da velhice, porque se cumprir os anos, você vai viver 100 anos, mas vai ter que morrer um dia. O Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se vocês vivem, se em vocês vive o Espírito daquele
que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, quem vive em vocês. Mesmo que você morra, o Espírito Santo vai levantar você e você vai tornar a viver. Amém? Então, Deus falou. Leiam esse capítulo, leiam a Bíblia. Olha, eu li essa Bíblia simultânea com a outra e acabei já 2 vezes. Olha. Igual vocês, começamos juntas. Sendo que eu leio a outra tradução. Eu preciso da palavra de Deus, como eu preciso do feijão e arroz que como. E é isso que todos nós temos que ter. A gente tem tempo para tudo, nem para ler a palavra de Deus. Mas eu vou dar um conselho a você. Quer ir morar com Jesus? Acerte a vida com Ele. Busque o Espírito Santo. Recebam e deixe Ele controlar a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Cansados, né? Eu estou cansada porque estou em pé e de sapato alto. Mas isso não me incomoda, passo a noite inteira. Pai amado, em nome de Jesus, falei tudo o que o Senhor queria falar. Claro que nem a metade, mas não tenho tempo útil. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor grave essa palavra. Porque ninguém aqui tem uma desculpa que não sabia. Todos nós não podemos lhe dar nenhuma desculpa. Nós sabemos e sabemos e sabemos e sabemos a verdade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, venha gravar essa palavra no nosso coração. Venha nos ajudar a buscar o Teu Espírito. Venha limpar a nossa vida. Senhor, nós precisamos de Você. O Senhor sabe que nós queremos o Teu Espírito. Mas, Senhor, nos ajuda a ficar lá até que Ele venha. Nos ajuda a insistir, meu Deus, com esse enchimento. Os Teus apóstolos iam atrás das pessoas que já haviam se convertido, já haviam sido batizadas, para que elas recebessem o Espírito Santo. Agora, meu Deus, você veja o que as pessoas têm dito hoje. E o Senhor já disse que o Senhor julgará essas pessoas. Mas eu quero que o Senhor nos ajude a ter esse Espírito. Ajude a nossa vida a ser controlada por Ele. Senhor, nós precisamos mais de Ti, do que do ar que respiramos, do que de tudo, meu Deus. Porque sem a Tua ajuda, nós pereceremos certamente. Mas nós queremos agora que o Senhor, ó Deus, esteja olhando para nós com a Tua misericórdia. O Senhor conhece o nosso coração, vê que nós queremos o Senhor, tanto que nós, domingo após domingo, estamos aqui. Mas a vidinha é a mesma, continuam fazendo a mesma coisa, vamos no bar, vamos beber, vamos conversar mole. Senhor, nós podemos fazer todas as coisas dentro dos limites que o Senhor estabeleceu. Eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada uma vida aqui, meu Deus. Essas pessoas dependendo de sexo, dependendo de marido, de quer um marido porque precisa. Nós precisamos do Senhor. Isso sim, do Senhor nós precisamos. Porque a nossa vida aqui, do jeito que nós vivemos, não vai durar muito. Mas com o Senhor nós vamos ter a vida eterna. Não vamos escapar do fogo eterno. Isso é importante. Meu Pai, em nome de Jesus, nos conscientize que o Teu Evangelho é aquele pregado pelos apóstolos. Nós temos que seguir como aquele povo, ó Deus, a doutrina dos apóstolos, é essa que eu prego. Eu não quero fazer aqui uma coisa linda, que o Senhor vai resolver todos os problemas aqui, porque eu não gosto de mentira, eu odeio mentira. O Senhor não vai resolver problema de quem não é seu, de quem não faz o que o Senhor quer, o Senhor quer inimigo do Senhor.
Quem quiser mentir, que minta. Eu não. Não tem cura para os que não são seus. O Senhor cura os seus. O Senhor liberta os seus. O Senhor abençoa os seus. Então nos ajude a ser seu. Mesmo porque se não formos seus, o Senhor não nos quer. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Grave essa palavra no coração. Faça com que esse povo decore essa palavra, para que o Espírito Santo possa trazer à tona todas as vezes que ele necessitar. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tenha misericórdia de cada vida. Abre as portas. Agora que nós já vimos essa palavra, já entendemos que temos necessidade de mudar a vida, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida santa, porque o Senhor é santo. A ordem que o Senhor deu é: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor não se comunica com quem não é santo. Nunca ninguém que não é santo vai poder se comunicar com o Senhor. Não tem jeito, o Senhor mesmo disse. Então nos ajuda a ser santo. Me ajuda a ser santo. Ajuda cada um de nós a ser santo. Mais e mais, Senhor. Então nesta noite, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor entre em cada lar, entre em cada casa. Senhor, tire essas coisas, tem umas coisas que só o Senhor tirando. Também não adianta eu dizer. Venha, meu Deus, ser propício a nós. Venha ser propício a nós. Porque nós precisamos muito do Senhor, Pai. Precisamos que o Senhor entre no nosso lar, entre na nossa vida. E se você quer agora receber Jesus no seu coração, mas receber para se arrepender, para mudar de vida, repita comigo. Você já recebeu 1000 vezes, mas não mudou de vida. Mas agora é para mudar. Pai amado, eu confesso que sou pecador, porque não faço o que o Senhor quer. Mas agora eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu estou abrindo a porta do meu coração. Eu estou abrindo a porta da minha casa, do meu trabalho, do meu negócio. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero que o Senhor me oriente, o Senhor me conduza, que o Senhor me salve, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor faça tudo o que eu preciso para ser uma nova criatura. Porque, Senhor, eu sem o Senhor não conseguirei fazer nada. Estaremos como Paulo, miserável homem que sou, porque eu não faço o que eu quero, mas eu só faço o que eu não quero. Meu Deus, tome essa congregação. O Senhor vai fazer uma mudança. O Senhor falou que ia. Mas eu não quero o Senhor bravo mais não. Eu me assusto às vezes. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor entre com teu amor, que o Senhor entre com a sua graça, com a sua misericórdia, com o teu perdão, e faça uma coisa nova, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, que as pessoas possam ver que de repente nós somos luzes, que clareamos, não somos dissimulados, não temos esse jeitinho de dissimulado, escorregadio, nós somos transparentes, claros. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Amém.